Na semana em que comemoramos o Dia dos Namorados, aproveitamos a data para falar sobre amor. Assim como a sociedade, ele também passa por transformações. A era digital mudou a forma como muitas pessoas se conhecem. Mudou o ritmo das relações. E para você, o que é o amor? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. O amor está muito relacionado ao cuidado, à parceria, construir planos juntos. Companheirismo, confiar em alguém. Um tem que apoiar o outro sempre. Cumplicidade e muita paciência. Não é só beijinho, não é só abraço. O amor é um sentimento muito grande e muito forte. O amor ultimamente está muito superficial e muito líquido. No amor e na família não existe nada imediato. É o tempo, é a experiência, a convivência. As coisas simples. Esse é o amor. Para conversar sobre o amor, nos dias de hoje, recebemos a psicoterapeuta de casais e filósofa pela USP, Célia Horta, psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Cuchinir, do Instituto de Psiquiatria do HC, e a psicóloga clínica Lígia Baruch. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Obrigada. Nosso tema hoje é o amor nos dias de hoje. Então, se falamos nos dias de hoje, partimos aí do pressuposto de que o amor muda, não é? Então, quais as principais mudanças aí nos últimos tempos? Eu achei bem interessante, Andresa, o depoimento das pessoas, porque é justamente isso, né? O casal, o amor hoje é muito mais voltado para uma relação horizontal, diferentemente de antigamente, né? Em que havia uma verticalidade nos relacionamentos. Então, é isso, é uma busca pela igualdade, pela equidade quando existe desigualdade, existe uma abertura muito maior para outros tipos de relacionamento, então um atendimento à população LGBT+, relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos também que se formam a partir de duas famílias diferentes. Então, realmente, existe uma tendência, né, a uma busca pela felicidade, pela satisfação pessoal e do outro. Isso, é claro, acaba interferindo também na questão da dissolução do casamento, né? Porque as pessoas falaram também nessa questão do líquido, né? Do relacionamento líquido. Então, sim, com essa situação de mais liberdade, de mais autonomia e independência, e busca pela felicidade, sim, as pessoas não estão mais dispostas a manter um relacionamento insatisfatório, por exemplo, teoricamente fadado a ser infeliz. Doutor Luiz. Eu fui atrás do amor, mas de onde vem esse amor, né? E eu disse, não, mas amor não ele não nasce na relação homem-mulher, nem na relação de casal. Amor, ele é bem anterior a isso. Se começa a aprender o amor, primeiro mãe, pai, né? Ou eventualmente como é essa relação, vai crescendo na relação com a família, amigos, etc. Todo mundo joga pro amor na relação eventualmente conjugal, namoro, o que for. E essa outra noção de que amor, assim como vida, assim como primeiro momento, ele é impalpável, ele é imaterial. Ele é dentro dessa noção, inclusive, da espiritualidade, ele é virtual, né? Ele é quântico. Isso, amor, né? Então, imaginar esse todo, que é o amor, ele caber numa relação, né? Então, eu acho que quando a gente fala amor, a gente está indo por muitos campos. Uhum. Agora, se a sociedade, as mudanças na sociedade moldam a forma de amar, quem dirá nessa era, né? A era das redes sociais, não é, Lígia? Você justamente estudou esse assunto, escreveu o livro Tinderelas, que fala justamente dos aplicativos de encontro. Como é que eles mudaram a nossa forma de escolher parceiros? Sim, muito importante isso que meus colegas já começaram a falar, né? Porque o amor é o grande tema do humano.
A possibilidade de amar é inerente à vida, ao ser humano. Nós não sobrevivemos se não formos cuidados por alguém. E é o amor que possibilita o cuidado com o outro. Só que, na era digital, muitos outros elementos se somaram ao ideário romântico, que ainda prevalece. E que elementos são esses? A racionalidade, né, que é uma característica da modernidade, a cultura do eu, que traz a reboque o narcisismo, a tecnologia que invadiu todas as relações. Todos nós estamos sendo afetados, todos nós que nos relacionamos, não necessariamente no aplicativo de busca amorosa, mas conversamos, encontramos, fazemos hoje tudo mediado por tecnologia. Então, isso afetou a nossa forma de se relacionar e a nossa forma de amar. Além disso, o individualismo, a maior liberdade que os movimentos feministas trouxeram, que o movimento LGBT mais trouxe. Então, hoje a gente vive um desmanual, ou seja, não temos mais um modelo tão rígido para guiar os casais. Mas eu encontrei, mesmo nos aplicativos, uma preponderância do modelo tradicional, mesmo que sendo renovado. Então, eu diria que hoje o amor romântico está sendo atualizado. É interessante isso, né? Muita coisa mudou aí, mas a Lígia nos colocou, vocês colocaram aí, que o amor romântico ainda prevalece. Por quê? Por que isso? Nós temos essa necessidade? Isso Célia? É muito forte, né, na nossa cultura e sim, né, é uma questão de contexto mesmo, social, cultural, tudo que nós lemos, tudo que nós assistimos a vida inteira, todo mundo se lembra de algum jeito do filme de amor que assistiu na adolescência. O romantismo está muito entranhado, está muito dentro da nossa cultura. A gente quer sim aquela ideia ainda de um amor idealizado, né? Só que atualmente com esse desafio, né? Porque se antigamente, e eu estou falando de uma história recente, né? 50 anos talvez atrás, em que o homem, se tivesse preferiria, vamos dizer, uma mulher mais com o papel de esposa e cuidadora da casa e dos filhos, né? E quando tinha que buscar uma satisfação da sexualidade, do erotismo, muitas vezes procurava uma amante e isso era, inclusive, absorvido pela família e pela mulher, né? Hoje, o desafio é maior, né? Se eu tiver que me relacionar, eu vou querer na mesma pessoa a previsibilidade, a estabilidade do relacionamento, que seria essa ideia mais do parceiro oficial. Ao mesmo tempo, eu quero a imprevisibilidade de uma relação amorosa mais voltada para o que era antigamente a figura do amante. Um desejo de algo muito mais complexo. Concordo plenamente com o que a Lígia falou, porque realmente as relações foram ficando mais complexas, é um desafio, mas, de outro lado, muito interessantes também, né? Sim, sim. Aproveitar aqui para conhecer a Bia e o Vitor, eles se conheceram em um aplicativo de encontro e mandaram para a gente um vídeo contando essa história. Detalhe, em plena lua de mel. Quando eu conheci a Bia, que hoje é minha esposa, a gente foi com muito medo, os dois foram com muito medo, porque a gente estava no meio da pandemia, não existia vacina. Além dessa insegurança em relação à saúde, sempre tem a insegurança de será que a pessoa é confiável, se não é? No nosso caso, nós tínhamos amigos em comum. Para mim, o aplicativo foi um escape, na verdade, assim. Porque eu conseguia me soltar mais no virtual do que no pessoal. A gente conversou bastante antes de trazer a relação do aplicativo para a vida real. Eu falo que acabou sendo uma moda antiga. A gente se encontrou no banquinho do meu prédio, que era o único lugar ao ar livre disponível pra gente se encontrar. Daí pra frente foi só alegria.
Essa história que rendeu aí 3 anos, que começou no aplicativo, hoje terminou em casamento. Bia e Vitor, né, recém-casados, são um exemplo aí do que todos esperam, deu certo, né? E o Vitor colocou uma coisa interessante, que ele conseguiu soltar mais ali no virtual. Para o primeiro contato, né, pode ter sido muito bom. Mas pensando, por outro lado, né, essa expectativa do primeiro encontro, há risco também de uma frustração? Como é que isso funciona? A expectativa, ela tem a ver com o desejo de, né? E ela tem a ver com essa questão do inesperado, né? Ela é fora, o ex, do que está acontecendo. Você não tem na mão, né? Então você começa o que será? O que será que vai acontecer? E é interessante isso que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Que é de uma maneira mais ampla e mais constante, que é isso que acontece nos aplicativos, né? Quer dizer, não pode se ver. No aplicativo não se vê, eventualmente não pode, tem as regrinhas lá, vai se encontrar no café ou eles que se encontraram lá embaixo no prédio, né? Essa noção, essa experiência que a gente teve que fazer, muita gente teve que fazer, senão ou logo que conheceu vão morar junto, gruda, ou vai ficar um tempão falando sem o contato físico. E esse é um desafio, como é que a gente desenvolve amor sem o contato físico e, claro, que vai cair sem o sexo. Sim. Como é que a gente pode ter uma relação amorosa, manter, desenvolver, se não estiver tendo relação sexual? Quantos casamentos, relacionamentos tão densos, tão fortes, tão compromissados, com um monte de gente envolvida, família, mas se não está tendo sexo, acabou o amor. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. O amor, ele não pode ser formatado. Não deveria, pelo menos. Então, o que a gente está falando muito aqui, as formas de amor. Forma, bota numa caixinha. É assim, assim, assim. Isso é forma? Interessante isso. O amor não pode ser formatado. No entanto, nesses aplicativos, nós criamos um formato, vamos dizer assim. Não é, Lígia, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, de certa forma. Então, a gente acaba investindo num comportamento controlador? Interessante, Andressa, porque a racionalidade, ela sempre esteve presente de uma forma muito escondida, mas camuflada no amor romântico. Raramente as pessoas se apaixonam por outras pessoas de nível socioeconômico muito diverso, com estilos de vida cultural, educacional muito diferentes. Então, a racionalidade estava camuflada e presente no amor romântico. Na era dos aplicativos, essa racionalidade ficou mais evidenciada. Então, sim, as escolhas românticas são pautadas por racionalidade, sendo que no aplicativo toda uma lógica do desejo, de uma velocidade, entrou em cena. E toda essa lógica de velocidade veio muito importada dos aplicativos do mundo gay, onde o sexo vem na frente. Não quer dizer que o amor não possa acontecer em algum outro momento futuro. O olho a olho acontece, porque o online migra para o offline em muitas situações. E o apaixonamento também vai acontecer, só que não na frente, né? A racionalidade tomou a frente e a imagem, né, a atração sexual, a atração pela pessoa, e não só pela pessoa, mas pelos indícios que aquele ambiente onde a foto foi tirada trazem. E se espera de um casamento, na ideia do romantismo, tudo o que antes só se esperava de uma relação com Deus. Sim. Ou seja, um encaixe perfeito, que o outro vai ser tudo o que você precisa para se realizar, e que o amor romântico é a realização máxima de felicidade na vida. É isso que está em crise hoje, na era digital. Essa ideia exagerada e fadada ao fracasso, porque as relações são imperfeitas.
as pessoas são falíveis. Então, hoje a gente vive relações onde as expectativas depositadas normalmente são frustradas e as pessoas estão priorizando mais a satisfação do que a duração dos relacionamentos. Mas ainda se relacionando, porque a gente não pode esquecer que o amor é essencial à vida. Não só o amor romântico, não o amor idealizado, mas um amor real e possível. Vamos precisar fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre o amor nos dias de hoje com a psicoterapeuta de casais, Célia Horta, psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Cuchinir e a psicóloga clínica Lígia Baruch. Nessa mudança aí da sociedade, as relações estão assim mais descartáveis? Não sei se esse seria o termo correto, Célia, mas essas pessoas pensam menos na hora de romper, acabar uma relação? Olha, Andresa, eu tenho um certo desconforto em relação a essa palavra descartável. Sim, é uma palavra interessante para a gente pensar nas relações do mundo de hoje, inclusive cunhada, né, pelo sociólogo Bauman, que muito interessante, que fala a respeito do amor líquido, mas as pessoas passaram a usar a palavra descartável com uma certa ideia de que o ser humano hoje em dia não está mais disposto a manter o casamento. Como se houvesse uma certa volubilidade nas relações. E eu não entendo dessa forma, eu entendo que as pessoas não estão mais dispostas ao sofrimento dentro do relacionamento, muitas vezes, né? A gente vivia muito mais situações de violência, por exemplo, abuso dentro do relacionamento, e hoje isso mudou muito. Se a gente pensar, é realmente recente, nós temos uma emenda constitucional em 2010, a emenda 66, né, de 2010, que permite, a partir daí, que o divórcio aconteça imediatamente depois de uma separação. E, antigamente, os casais tinham que esperar 2 anos de separação, de fato, né, para buscar um divórcio. Então, assim, é importante entender que esse tal desse descartável só acontece, por quê? Porque as pessoas estão, de fato, mais interessadas em relacionamentos mais satisfatórios e mais felizes também. E com essa liberdade toda, obviamente, essa liberdade, essa busca pela cooperação, pela colaboração, pela parceria dentro do relacionamento, isso tudo colabora para essa situação. Nesse sentido é muito positivo, né? Porque quando as pessoas às vezes aguentavam anos e anos uma relação abusiva, não é? Exatamente. Ou então era aquela história, né, daquela mulher dos anos 60, 70, que tinha um único relacionamento, se ela era, entre aspas, largada pelo marido, porque essa palavra é horrorosa, né? A mulher era largada e ela falava muitas vezes, eu sou mulher de um homem só. Sim. Então, quer dizer, como se tivesse realmente à mercê do homem nessa situação. E hoje as pessoas estão em busca realmente de uma renovação e com mais esperança de felicidade no amor. Agora, pensando aqui pelo outro lado, né? A Célia colocou muito esse lado, sem dúvida, muito positivo. Mas, por outro lado, nessa possibilidade de acabar uma relação, torna as pessoas também menos pacientes com o outro. Pode ser menos paciente ou ela própria esvaziou o seu conteúdo de amor. Eu acho que as relações elas não terminam só por abusos ou violência ou por abandono. A própria pessoa está abandonada por essa possibilidade de ela viver o amor. Então, essa liberdade de poder dizer, olha, não tem amor mais. E não é porque o outro me agrediu, não é porque o outro me traiu, ou o que for, né? Essa conscientização de que eu quero ou não ficar dentro de uma relação, quem sabe não, porque eu não amo mais. E aí a gente vai para a solidão. Por que é tão importante a solidão? Porque a solidão ela pode ser muito destrutiva, e aí culpa, é por causa do outro,
ou ela própria, a pessoa não está conseguindo valorizar o que ela já tem. E muitas vezes ela já tem as relações, já poderia estar vivendo essa, não essa vicariância, essa coisa, é vazio. Solidão tem muito a ver com vazio, qual é o sentido, né? E ela, se ela consegue se preencher nessa questão da solidão, eventualmente ela não vai correr atrás, eu vou preencher por causa de um outro vai resolver minha vida da solidão, né? Ela primeiro diz, estou bem aqui. Aí ela entrega de uma outra maneira a si própria e deixa aparecer a relação de amor. Nós perguntamos nas ruas também se o amor acaba e o que acaba com o amor. Vamos ver. Amor é uma coisa que está em extinção hoje em dia. A rotina em si acaba com o convívio, né? Mentiras, ciúmes excessivos. Falta de diálogo. Quando você não conversa, você não consegue. Bloquear é mais fácil do que resolver os conflitos. Muitas coisas terminam, mas o que tem de ficar é o respeito. O que acaba, às vezes, o empenho, né? A vontade de lutar por esse sentimento. Aquela paixão e tal, isso não vai ficar sempre. Mas o que fica é bom demais. O amor acaba, Lídia? O que faz o amor acabar? Tantas coisas. O amor pode acabar por grandes questões de traição, desapontamentos, mas também pode simplesmente amornar e se transformar numa amizade e fazer com que aquela pessoa queira se experimentar em novas relações. Acho que essa é uma das grandes mudanças, né? Acho que hoje, quando o amor acaba por grandes ou pequenas coisas, a gente pode entender que o projeto amoroso segue, porque as pessoas não desistiram de amar, elas só não querem ficar tão aprisionadas aos velhos modelos. Célia. Exatamente, eu acho bem interessante essa ideia mesmo, as pessoas querem sim. Eu acho inclusive que no começo do relacionamento ainda é muito comum aquela velha ideia da cara metade, da metade da laranja. As pessoas têm essa, imagina, é uma ideia de Platão, né? Quer dizer, lá atrás já dava para ver qual era a tendência do ser humano de buscar alguém que complete, né? Que te resolva todas as suas questões. Então, isso continua acontecendo, talvez até por isso também alguns casamentos se desfazem, né? Porque as pessoas ficam decepcionadas, talvez até com uma certa facilidade. Por quê? Porque continuam com esse ideal. Poxa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida até um certo ponto, de repente já percebe que não é mais e quer buscar, continua querendo buscar a cara metade, a metade da laranja. A gente se permite mais essa ideia de tentar de novo. Nós estamos chegando ao final. Eu tenho um minutinho, vou dividir aqui entre vocês rapidamente, então, para quem quer, por que investir no amor? Investir significa ganhar mais. Como é que a gente ganha mais? Para mim, uma das maneiras é não ficar preso na imagem. Tira a fotografia, tem que ser uma mulher bonita, um homem bonito, ou rico, ou uma mulher interessante, não importa. É imagem, tudo é imagem. E ficar livre é ter liberdade no amor. Então, esse é o momento, né? Vamos conseguir ter liberdade no amor, como que a gente vai lidar com as formas de amor e como a gente vai conseguir ser a gente mesmo. Lígia, sua palavrinha final. Eu acho que o amor é o nosso grande objetivo da vida, né? Só que hoje a gente pode entender que o amor está em muitos tipos de relação. Então, ampliar essa ideia de amor. Amor nas amizades, amor a um ideal, amor a uma comunidade, né, a uma causa e também amor na parceria amorosa. Acho que a gente ampliando essa ideia de amor e tirando esse excesso de idealização, especialmente do amor romântico, a gente vai poder crescer enquanto sociedade de uma forma muito mais gratificante e amadurecida. Sim.
Eu sou, apesar de super a favor dessa liberdade, dessa possibilidade de buscar situações novas e mais felizes, eu sou muito a favor também do relacionamento longo, porque o relacionamento longo permite essa quebra de idealização e a pessoa passa a se relacionar muito mais com uma realidade, né? E eu acho muito interessante você pensar que, apesar de o seu parceiro de um relacionamento longo conhecer seus defeitos, ele mesmo assim quer ficar com você. Isso é muito gratificante. Então, eu gosto muito daquela frase também, falando a respeito de relacionamentos longos, do Nietzsche, né? Que é uma questão, né? Com quem você quer conversar lá na frente, na velhice, né? Eu acho muito interessante, porque isso também é importante pensar quando a gente está iniciando até relacionamentos, né? Que a coisa não está só no campo, obviamente, sexual, que também essa relação amorosa precisa chegar nas conversas agradáveis com o parceiro. Sem dúvida. Célia, doutor Luiz, Lígia, obrigada pela conversa de hoje, foi ótimo. Iria longe aqui, não é verdade? Até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada. Até. Obrigado. Obrigada. Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.